Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Tivemos um recesso aí por causa das férias escolares aqui onde eu estudo, mas já estamos de volta, agora começou agosto. Hoje eu trouxe esse problema, que ele é da segunda fase da OBI de 2024, e o nome dele é Concatena Dígitos. Beatriz está se divertindo com um novo jogo que ela inventou, o Concatena Dígitos. Concatenar é o nome que ela dá ao processo de pegar dois dígitos e juntá-los de modo a criar um número de dois dígitos. Por exemplo, ao concatenar os dígitos 2 e 9, nessa ordem, Beatriz cria o número 29. Beatriz gosta de trabalhar com muitos dígitos. Por isso, ela utiliza uma lista com n dígitos de 1 a 9. Observe que ela não utiliza o zero, com posições numeradas de 1 a n, da esquerda para a direita. Para escolher qual par ela irá concatenar. O exemplo abaixo ilustra uma lista com n igual a 3. Então a gente tem aqui. O n igual a 3 quer dizer que tem 3 dígitos. E os dígitos são 1, 1 e 2. Para concatenar dígitos, Beatriz primeiro escolhe uma posição na lista, depois escolhe outra posição diferente da primeira e concatena nessa ordem os dígitos que estão nas posições escolhidas. Ou seja, o dígito na primeira posição escolhida se torna o dígito das dezenas e o dígito da segunda posição escolhida se torna o dígito das unidades. Por exemplo, na lista acima, uma concatenação possível é escolher a primeira posição, possui o dígito 1, então escolher a terceira posição, que possui o dígito 2, e juntá-las para gerar o número 12. No total, existem 6 concatenações possíveis. 1 da primeira posição com 1 da segunda posição gera 11. O 1 da primeira posição com o 2 da terceira posição gera 12. O 1 da segunda posição com o 1 da primeira posição também gera 11, mas isso é interessante. Ó. Reparem que o 1 da posição 1 no algarismo das dezenas e aí o 1 da posição 2 no algarismo das dezenas, mesmo os dois números sendo iguais, eles são números diferentes. No sentido que, na hora de eu somar todo mundo aqui embaixo, ó, vai ter dois 11s, porque eu tenho duas maneiras de formar o 11. Então isso é interessante a gente perceber. O 1 da segunda posição com o 2 na terceira posição gera 12. E aí, novamente, a gente vai ter dois números repetidos. Então, o 2 da terceira posição no algarismo das dezenas. E aí, o 1 da primeira ou o 1 da segunda no algarismo das unidades. Apesar de ser o mesmo número, eles contam duas vezes. E aí, nós chamamos de potencial de uma lista de dígitos a soma de todas as concatenações possíveis. Por exemplo, o potencial da lista descrita acima é 11 mais 12 mais 11 mais 12 mais 21 mais 21, que é igual a 88. Similarmente, também podemos calcular que a lista com os dígitos 1, 1, 2, 3 e 9 possui potencial 704. Também definimos o potencial de um intervalo contíguo da lista de dígitos como o potencial da lista obtida ao considerar apenas esse intervalo. Por exemplo, ao considerar somente o intervalo 1 a 3, então, da lista 1, 1, 2, 3, 9, a gente tem só 1, 1, 2. Obtemos a lista 1, 1, 2. E, portanto, o intervalo 1 a 3 da lista 1, 1, 2, 3, 9 possui potencial 88, como já foi demonstrado aqui em cima. Beatriz acabou de criar uma nova lista de dígitos e precisa escolher um intervalo contíguo para brincar. Para isso, ela gostaria de saber o potencial de diversos intervalos contíguos da lista. Mais especificamente, Beatriz vai te fazer que perguntas no seguinte formato. Dado um intervalo contíguo, L representando o início e R o final, da lista de dígitos, qual é o potencial do intervalo de L até R? A primeira linha da entrada contém dois números inteiros, n e q. O número de dígitos da lista de Beatriz e a quantidade de perguntas que ela vai fazer. A segunda linha da entrada contém n dígitos, d e i, entre 1 e 9, representando a lista de Beatriz. As próximas Q linhas representam as perguntas de Beatriz. A iésima dessas linhas contém dois números inteiros, L, I e R, I, indicando que Beatriz quer saber o potencial
do intervalo de LI até RI na lista. Seu programa deverá produzir Q linhas. A iésima dessas linhas deve conter um único inteiro, o potencial do intervalo entre LI e RI, inclusive. Então, vamos particionar essa entrada aqui e entender essa saída com base no enunciado, né? 5 e 4 quer dizer o seguinte. Opa. Na segunda linha vão vir 5 números. Essa é a lista. Aí depois vão vir 4 perguntas. Aí essa pergunta quer dizer o quê? Entre o índice 1 até o índice 3. Então, 1, 1, 2. Aí eu vou calcular o potencial disso. A gente já viu que o potencial de 1, 1, 2 é 88. Então a primeira linha da saída responde a primeira pergunta. A segunda linha da saída responde a segunda pergunta. Então, 1, 1, 1. Não, 1, 1, 2, 3, 9. A gente viu que o potencial é 74. De 2 até 4, então, 1, 2, 3. Potencial 132. E aí, de 3 até 3, então só o 2. Não tem como formar números de 2 dígitos se só tem o 1, porque eu tenho que escolher índices diferentes. Então, o potencial desse intervalo é 0. Correto? Bom, vamos entender melhor esse exercício aqui, porque na minha opinião, esse enunciado aqui, ele foi feito intencionalmente para te confundir e ofuscar uma estratégia para calcular esse exercício que é muito mais fácil do que essa maneira aqui, que ele passa bastante tempo falando, né? Que é de escolher dois índices, juntar, ver qual é o número que dá, depois somar no final tudo. Numa lista pequena, como por exemplo esse 1, 1, 2 aqui, a gente até consegue fazer esse método meio que força bruta que o enunciado fala pra gente, né? De pegar todos os números, realmente parear com todos os outros, ver quais são os números que dá, e aí juntar tudo dessa forma bonitinha aqui. Mas vocês já viram, por exemplo, que nessa lista aqui, que só tem três, só tem três elementos, né? A gente já tem 6 possibilidades. Então é muito maior do que o tamanho inicial da lista, a quantidade de operações que a gente tem que fazer, né? E se a gente for olhar aqui nas restrições, a quantidade de números na lista pode chegar até a 100 mil. E sem contar que para cada intervalo possível, dentro desses 100 mil, que também tipo, são diversos intervalos possíveis, a gente pode ter até 100 mil perguntas sobre eles. Então, apesar de ser teoricamente possível fazer esse jeito de força bruta de parear bonitinho todos os números, e depois somar tudo, que é a ordem que o enunciado fala pra gente, isso não é recomendado porque é uma maneira muito lenta de fazer essas operações. E se a lista ficar muito grande, pode até que nem seja possível a gente terminar a execução a tempo, porque também essas questões da UBI, se o seu programa demorar muito para executar, o botzinho da correção só cancela a execução, ele entende que o seu programa se perdeu em algum lugar no loop infinito, e aí ele te dá com uma resposta errada. Então a gente vai precisar pensar numa maneira muito melhor do que o próprio enunciado falar pra gente pra conseguir resolver esse exercício, certo? Mas eu acho que isso não foi engano, eu acho que isso é intencional. E esse que é o desafio, é fazer você pensar de outra maneira que não é essa que tá aparente aqui, porque ela é muito ineficiente, certo? Então primeiro, vamos receber a lista de números e depois a gente vai pensar em alguma maneira melhor, né? Então na primeira linha a gente vai ter a quantidade de números e a quantidade de perguntas. Os dois números na mesma linha, separados por um espaço. Primeiro vem os dígitos, depois, vem as perguntas. Beleza. Aí eu vou receber
uma quantidade de dígitos igual a quantidade de dígitos. E aí eu preciso guardar todos esses dígitos em algum lugar, então eu vou criar aqui uma lista. De dígitos. Eu vou guardar tudo nela. Na ordem que os números aparecerem. Se bem que como os dígitos eles são sempre de 1 a 9, não preciso de int pra guardar eles, né? Pode ser um array de char mesmo. Aí eu declaro um int só pra receber. E aí o valor desse int eu consigo guardar como um char em dígitos. Certo? Como os valores são sempre números pequenos, eles cabem dentro de char. Mas eu não posso passar inteiro diretamente para char, senão eu vou escrever 4 bytes, aonde cabe 1, e aí isso vai ferrar com toda a memória do meu código, certo? Mas assim, se eu fizer esse processinho aqui, é uma maneira mais eficiente de eu guardar os valores do meu código, ocupa muito menos espaço. Guardar como char, já que eu não preciso de 4 bytes. Beleza? Recebi aqui todos os dígitos, aí eu vou receber uma quantidade de perguntas. Igual a quantidade de perguntas. Cada pergunta vai ter o início e o fim do intervalo. Vão ser dois números inteiros na mesma linha, separados por espaço. Aí depois de receber todos os dígitos, para cada pergunta que eu receber, eu vou responder a pergunta de uma forma eficiente. Agora vamos pensar qual é essa forma eficiente, né? Esse que é o X da questão aqui. Bom, vamos olhar de novo para essa lista exaustiva que o enunciado fez para resolver a questão do 112. E vamos tentar dar uma abstraída nessa forma aqui. Vamos tentar pensar de uma maneira melhor com base nele, né? Então, eu queria chamar a atenção pro 2, né? Porque como ele é o número que é diferente dos outros, fica mais evidente de ver um padrão se você olhar só pra ele, né? O 2, ele aparece nessa soma aqui embaixo, mas por causa da maneira como a gente construiu as concatenações. Duas vezes no algarismo das unidades e duas vezes no algarismo das dezenas. Tem 4 uns nos algarismos das unidades e 4 uns no algarismo das dezenas, mas é porque o 1 da posição 1 aparece duas vezes no algarismo das unidades e duas vezes no algarismo das dezenas. Vou até anotar isso aqui, pra ficar mais fácil de visualizar a informação. Então, olha só. A gente tem o primeiro 1, o segundo 1, e aí a gente tem o único 2. O único 2, ele aparece duas vezes nas unidades e duas nas dezenas. O primeiro 1 também. O segundo 1 também. E no total,
A gente tem 3 dígitos e 6 possibilidades. Como é que esses números se relacionam, né? De cara já dá pra perceber o seguinte, ó. Toda vez que o 2 aparece em qualquer número, né? Toda vez que ele aparece no algarismo das unidades, por exemplo, é um número diferente. Então, essas duas vezes nas unidades que ele aparece são dois números diferentes. As duas vezes que o segundo 1 aparece são números diferentes. E as duas vezes que o primeiro 1 aparece nas unidades são números diferentes. Então a gente tem 2 mais 2 mais 2 números diferentes, dá os 6 no total de números que a gente tem. Né? Essa é a relação. Se eu somar quantas vezes cada um aparece, a gente vai ter umas redundâncias, obviamente, porque eu vou estar contando cada número duas vezes em relação ao algarismo que está nas unidades e ao que está nas dezenas. Mas se eu somar tudo isso aqui, eu tenho um número que está relacionado com o total de possibilidades, certo? E aí uma coisa que é menos aparente, pode parecer uma coincidência, mas não é o fato de que a gente tem 3 dígitos no total, e aí cada número ele vai aparecer duas vezes em cada posição. Então existe uma relação entre o fato de que eu tenho 3 dígitos e o fato de que o 2 ele vai aparecer duas vezes nas unidades e duas vezes nas dezenas. Por que tem essa relação? Porque imagina que eu tô fixando o 2 no algarismo das unidades. Quantos números eu consigo formar com o 2 fixo no algarismo das unidades? Né? Então eu tirei o 2 da equação aqui, ele tá fixo já na casinha dele. Sobrou 2. Sobrou a quantidade de dígitos menos um porque eu fixei um deles, certo? E esses dois dígitos é a quantidade de números com o 2 na posição das unidades que eu consigo formar. Mesmo raciocínio é fixando o 2 na casa das dezenas. Então, já matei o 2 aqui. E eu quero saber quantos números eu consigo formar com o 2 fixado no algarismo das unidades. Das dezenas, perdão. Que é 3 menos 1, porque eu já fixei o 2. Eu consigo formar dois números quando o 2 aparece na casa das dezenas. Aí esse é o mesmo princípio para todos os outros. E essa é a relação entre o fato de que eu tenho 3 dígitos e que cada número ele aparece duas vezes nas unidades e duas vezes nas dezenas. Beleza? Agora, como é que eu consigo extrapolar essas relações para uma maneira mais elegante e mais eficiente de responder a pergunta enunciada, né? Então vamos parar para pensar o seguinte agora. Eu sei, para cada dígito, sem precisar ficar testando manualmente as possibilidades, eu sei dizer quantas vezes ele vai aparecer nas unidades, quantas vezes ele vai aparecer nas dezenas. De todos os números possíveis, né? Não preciso necessariamente formar eles. Aí no final, o potencial do meu intervalo é somar todos esses números possíveis. Mas se eu pensar individualmente para cada dígito, com essa informação aqui, eu sei dizer, entre aspas, assim, quanto cada número ele vai contribuir para minha soma no final. Então toda vez, por exemplo, que o 2 ele aparecer no algarismo das unidades, ele vai contribuir com 2 para a soma no final. Esse 8 das unidades aqui são 4 uns e esses dois aqui que o meu 2 contribuiu. Toda vez que esse mesmo algarismo ele vai aparecer nas dezenas, ele vai contribuir o valor dele mesmo vezes 10 para a soma. Então, esse 8, que é o algarismo das dezenas, nesse resultado final aqui, ele é 4, 10
somado com dois 20s, né? Que esse 2 aqui contribuiu para minha soma. Ele contribuiu com 2, 2 e 2 20s para minha soma. O primeiro 1 ele contribui com 2 uns e 2 10. O segundo 1 contribui com 2 uns e 2 10 também. Então eu consigo somar tudo nessa forma aqui. E é mais eficiente porque eu não preciso testar as possibilidades. Olhando para cada dígito, então passando uma vez só pela lista, eu consigo dizer quanto ele vai contribuir para minha soma. Certo? Vamos testar o nosso modelo aqui, ao invés desse exemplo, para vocês verem como é mais simples. Então, no exemplo do enunciado, eu peguei os 3 dígitos, eu testei todas as 6 possibilidades, calculei quais eram os valores, depois eu somei tudo e aí sim eu tenho o resultado. O nosso jeito é o seguinte, eu vou olhar para esse 1 aqui. Eu sei que eu tenho 3 dígitos, então 3 menos 1 é 2. Eu sei que esse 1 ele vai contribuir com 2 uns e 2 10, certo? Então, esse 1 aqui contribui com 22 para minha soma. Já tenho 22. Vou olhar para o próximo 1. Ele também vai contribuir com 2 uns e 2 10, mais 22. 22 mais 22 é 44. Por fim, esse 2 aqui, ele vai contribuir com 2 10 e 2 20, dá 44, mais o 44 que eu já tinha, 88. Certo? Mesmo resultado, só que muito mais rápido, muito mais eficiente. Então vamos escrever isso em código agora. Eu vou declarar uma variável aqui, que eu vou chamar ela de potencial do intervalo. E esse vai ser o número que eu vou incrementar com quanto cada dígito contribui para minha soma no final. Então eu vou passar pelo intervalo da pergunta no array de dígitos, que compreende os índices inicial. Só que eu quero começar realmente nele, porque é inclusivo. Opa. E eu vou parar no final. O intervalo é inclusivo tanto com o primeiro índice quanto com o segundo. E aí, para cada dígito, então, para cada dígito do intervalo, ele vai contribuir para o meu potencial do intervalo em no tamanho do intervalo menos 1. Então, no caso, o tamanho do intervalo aqui é 3, menos 1 dá 2. Né? E o que é o tamanho do intervalo? O tamanho do intervalo é o índice final menos o índice inicial. Posso declarar isso aqui fora. Tudo fica mais legível meu código. Ele vai contribuir com o tamanho do intervalo menos 1 vezes esse dígito tanto na posição das unidades, então seria vezes 1 aqui, né? Posso só ignorar. Essa quantidade de vezes, tanto na posição das unidades, quanto na posição das dezenas.
que seria vezes 10? Então, no meu exemplo aqui, eu tô dizendo que o dígito 1, ele corresponde, tamanho do intervalo é 3, então ele contribui, perdão. Contribui duas vezes, 3 menos 1, como unidade, e duas vezes como 10. E aí eu somaria 22 no meu potencial, certo? Mas dá pra melhorar essa conta. Dá pra colocar alguns valores em evidência aqui. Porque eu tô pegando aqui o dígito vezes 1, multiplicando por isso. Aqui eu tô pegando o dígito vezes 10, multiplicando por isso, certo? Se eu colocar tamanho do intervalo menos 1 em evidência, e aí somar esse 1 com esse 10, eu consigo encurtar a expressão para o dígito vezes 11. Ele vai contribuir na dezena e na unidade também. Certo? Aí depois que eu calcular o potencial do meu intervalo, na verdade acho que eu tenho que ir incrementando ele, não mudando o valor dele. Eu só preciso printar na tela. Vamos ver se funciona. Então, tenho 5 dígitos, vou fazer 4 perguntas. Meus dígitos são 1, 2, 3 e 9. Entre o intervalo 1 e 3. Opa, 44. Por quê? Ah, ó, interessante isso. É o tamanho do intervalo menos 1. Isso realmente tá certo. Só que do jeito que eu tô calculando o tamanho do intervalo, esse menos 1 já tá sendo considerado. Por causa que o meu índice inicial é 1, o meu índice final é 3. Então o tamanho do intervalo é 3, então eu faço 3 menos 1, já dá 2. Já dá o tamanho menos 1, né? Então, do jeito que eu tô calculando, esse tamanho do intervalo, eu não preciso fazer esse menos 1 de novo, porque já está sendo considerado. Vamos tentar de novo. Opa, agora sim, deu 88. Agora, de 1 a 5, então todos os números. 704. De 2 a 4, ó. 1, 2, 3. 132. E aí, de 3 a 3, não dá pra formar nenhum dígito com... Não dá pra formar nenhum número com um dígito só. Porque precisa de 2. Então, o potencial é 0. Nosso código está correto. Beleza? Espero que você tenha entendido. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.